Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na nossa última aula da terceira fase, do curso de AutoCAD, aqui produzido pela Auto Criativo. Nesta aula aqui em específico, eu vou comentar aí com vocês a respeito de legendas. A gente vai fazer a legenda aqui bonitinha, mostrando então quais são os nomes dos desenhos que a gente tem. Vou comentar com vocês aí sobre algumas opções de comandos que a gente tem dentro das teclas de atalho dentro do AutoCAD, opções de copiar, colar, recortar. E também eu vou comentar com vocês mais algumas opções que a gente tem aqui na nossa ribbon padrão, tá? Finalizando aqui algumas informações para vocês, tá legal? Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, vamos criar aqui uma camada. Essa camada, então, a gente vai pôr o nome de legenda. Pode pôr o nome legenda. Legenda aqui, eu vou deixar ela com uma cor 171. Pode ser uma linha contínua, obviamente. E vamos pôr uma espessura de 25. Ok, deixa aqui legenda. Bom, a legenda aqui ela vai indicar o nome do desenho. Então é simplesmente um círculo que você tem aqui. Esse círculo pode ter aproximadamente aqui 38 de raio. Comando linha, pega nesse quadrante, traz uma linha para cá. E aqui você vai colocar um texto indicando o número do desenho, o nome do desenho e a respectiva escala, tá? Clica aqui, ó, texto, tá com o standard. Vou fazer aqui, ó, um texto com mais ou menos essa altura de 35. Aqui, ó, 35 e rotação para cá. Então esse aqui vai ser o nosso desenho 1, Enter ESC. Seleciono o texto, M para mover, clico no meio do texto, clico no meio do círculo aqui, ó. Tá bom? Para o texto ficar certinho. Maravilha! Comando texto único, um pouco mais aqui, um texto com altura de mais ou menos uns 27, ângulo 0. Esse aqui então é planta baixa. Opa! Planta baixa com X, ó. Isso. Enter ESC, tá lá o desenho planta baixa. Vou pegar esse texto aqui mesmo, CP para copiar. Clico. Olha só, pessoal, a prática e agilidade que vocês têm que ir ganhando conforme eu expliquei para vocês. Ó, seleciona, comando escala, diminui um pouquinho assim, ó, pode ser um pouco menor. Seleciona, M, clica, leva para cima. Tá? Clica em cima, escala 1, 2.50. Olha aí. Então criamos a legenda rapidinho. Lembrando que você pode criar isso aqui como um bloco. Os textos você pode pôr como atributos para facilitar os seus trabalhos aí no futuro, tá? Eu vou apenas selecionar aqui, comando copiar. E se eu tiver, então, vários desenhos, eu vou colando aqui. No caso aqui, ó, vai ser o corte, então eu coloco um aqui e outro aqui. Se eu tiver vários desenhos, todos eles têm que ser numerados também. Então esse aqui, por exemplo, ó, eu clico, esse vai ser o desenho 2. Esse aqui vai ser o corte A. Corte A, também é na escala 1/50, já está certo. E aqui é o desenho 3. E esse aqui vai ser o corte BB. Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Já fizemos rapidinho a inserção aí da legenda. Tá bom? Vale ressaltar, pessoal, o seguinte. Quando você for colocar informações aqui no modelo do desenho, informações de texto, preferencialmente usa essa informação aqui, ó, linha única. Se caso você precisar fazer o uso de multilinha, a multilinha ela é simples, ó, você vai selecionar, clica aqui, abre uma janela onde você quer colocar a caixa de texto. E aí você vai observar que aqui, ó, vai apresentar uma ribbon chamada editor de texto. Aqui, ó, você tem os estilos para selecionar. Aqui você tem a formatação, bem como você tem lá no Word, no Microsoft Word. O posicionamento do texto ele vai ficar à esquerda, centralizado. Então você tem várias opções aqui baseadas para você formatar o que está aqui dentro, como se fosse literalmente o Microsoft Word. Aí você pode digitar, fazer vários textos em linhas. Ó. É interessante para você criar uma carta ou alguma informação relevante do projeto, tá bom? Formatar, colocar a cor que você quiser e etc. Aí o texto ele fica dessa forma. Ó. Depois você pode ajustar através dessas alças o tamanho da caixa, se vai ficar menor ou maior e assim por diante. Agora, informação extremamente importante, pessoal. Tabelas aqui no AutoCAD,
E textos como esse aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, não existe escala, tá bom? Você pode fazer ele gigante ou pode fazer ele pequeno. A gente ajusta lá na hora de levar para as folhas de layout aqui, ó. E eles não vão em escala. Os textos de cotas, textos de ambientes, legenda, a gente leva e ajusta lá na hora da escala. Já esse texto aqui, tabelas, outras informações, não há necessidade de se fazer aqui no modelo em escala, tá bom? O desenho pode ser até pequenininho assim, ó, em metros, e a tabela, sei lá, ser gigante mais aqui ao lado, o texto gigante, não importa. Depois, quando a gente for levar lá nas folhas de papel, a gente ajusta o que nós chamamos de viewports. E aí dentro da viewport a gente coloca a escala ou o tamanho que a gente desejar, tá? Eu vou selecionar aqui. Bom, agora eu vou comentar com vocês o seguinte, pessoal. Vocês já devem ter visto, mas assim, o AutoCAD, ele trabalha com o sistema do Windows, ou seja, você pode pegar um objeto e copiar usando Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Ó, por exemplo, eu quero essa porta, eu seleciono ela, dou um Ctrl+C, ele vai entrar na memória do AutoCAD e dou um Ctrl+V e vou colar aqui do outro lado, ó, tranquilamente. Ele vai trazer as propriedades da camada, da cor, do tamanho e tudo mais, certo? Então aqui no AutoCAD você pode usar o Ctrl+C para copiar, o Ctrl+V para colar, o Ctrl+X ele recorta, ó, Ctrl+X ele recorta, Ctrl+V ele cola de novo, certo? O Ctrl+Y o Ctrl+Z, aliás, ele desfaz, ó, o Ctrl+Z desfaz e o Ctrl+Y refaz, tá legal? Estas opções também estão presentes aqui, pessoal, ó, na barra de acesso rápido, tá vendo? Ó, se você clicar aqui, ó, você tem então a setinha para a esquerda, que é para voltar e para refazer, ó. Então você pode vir por aqui também, você vai ter as setinhas aqui, ó, refazer, tudo certinho, tá? Outro detalhe também que aqui, ó, no painel área de transferência, você tem todos também, ó. Você tem o Ctrl+V aqui, ó, colar Ctrl+V, o colar bloco, ó, Ctrl+Shift+V, tá vendo? Então todos eles estão aqui, ó. O Ctrl+X que é a tesourinha, ó, olha aqui, ó, Ctrl+X e o Ctrl+C que é o copiar. Então eu posso pegar um objeto qualquer aqui, ó, clico aqui, que é o copiar. Legal, ó, copiar. Muito bem. Ah, eu quero colar. Dá um ESC, vem aqui, ó, no colar, clique em colar, ele cola também, tá? Então a área de transferência tem aqui, mas você pode usar também através das teclas que eu comentei com vocês aí. Para facilitar, pessoal, usem as teclas, tá? Que aí vai ficar mais fácil, ó. Seleciona aqui. Ah, eu quero recortar. Ctrl+X, Ctrl+V, cola, ó, traz de volta, tá bom? E aí vai ganhando mais agilidade ainda nos seus trabalhos aqui dentro do AutoCAD, tá? Outro detalhe também, já comentei, mas vou reiterar. Quando você pega qualquer objeto aqui do seu arquivo ou de um arquivo e cola em um outro arquivo diferente, em outro projeto, ele vai levar os estilos, vai levar também camadas, vai levar tudo para lá também, tá bom? Então, quando você dá um Ctrl+C, Ctrl+V entre um arquivo e outro, ele também é aceitável. Tá legal? Pessoal, agora é o seguinte. Nós estamos finalizando aqui a nossa terceira fase do curso. Essa fase aqui eu procurei trazer bastante coisa para a gente desenvolver esse projeto. Então a gente finalizou aqui as paredes, muros, né? Comentei com vocês a respeito das cotas, a gente desenvolveu os cortes, né? Ó, tudo certinho, tudo bem bacana para o desenvolvimento aí de projetos. Eu entendo assim que para você desenvolver projetos, você precisa, obviamente, ser da área, né? Você precisa ser um arquiteto, um técnico em edificações, um projetista, engenheiro e assim por diante. Então, o que você aprendeu aqui nessa terceira fase é o pontapé inicial ou o macete que você tem que entender do mecanismo do AutoCAD. Então, aliado àquilo que você viu conforme as explicações, né? E aliado com o que você conhece da sua área de atuação, eu tenho certeza absoluta que você já consegue fazer bastante coisa de desenho e bastante coisa de projetos aqui no AutoCAD. A ideia justamente desse curso aqui, por ele ser mais enxuto, ele ser mais rápido, a ideia é essa, você já entendeu o conceito e você praticar aquilo que você já conhece da sua área de trabalho ou da sua área de atuação, tá? E aqui na nossa Ribbon padrão, pessoal, a gente pôde conhecer
os comandos de desenho. Vocês viram depois que a gente fez bastante uso dos comandos de modificação e também alguns comandos aqui de anotação, tá? O comando tabela, pessoal, ele não vai fazer parte desse curso aqui, mas o comando tabela é um comando de certa forma intuitivo. Você clica aqui no comando e você vai aplicar uma tabela ao lado, clicou na célula, você vai preencher com essas informações. Bem como você tem aqui, ó, estilo de texto, estilo de cota e estilo de linha de chamada, você também pode personalizar, caso você queira, um estilo de tabela, tá? Mas por padrão, é apenas linhas com células ali, onde você vai colocar textos e informações, tá legal? Um pouco mais aqui ao lado, nós temos o painel camadas. Vocês puderam ver que toda a organização do nosso projeto tem que ser feita em camadas, ok? E aqui, ó, quando você cria uma camada, você tem logo mais ao lado uma lâmpada onde você pode ocultar provisoriamente essa camada. Você tem um solzinho aqui onde você vai congelar ela, ou seja, ela vai ficar ali na tela congelada, ou você pode trancar. Quando você tranca ela, você não pode mais mover, você não pode recortar, não pode aparar, não pode mais fazer nada com ela, tá bom? E aqui, ó, nesse painel, você tem aqui algumas ferramentas que são priminhas uma da outra. Então, essa de cima, ela desativa. Se você clicar aqui e clicar numa camada, ela vai apagar. Se você clicar na de baixo, ela vai acender. Essa daqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, o isolar, se você clicar no de cima, ele vai isolar somente uma camada. Por exemplo, ó, eu clico aqui, eu quero que fique na tela só as alvenarias, só as paredes. Eu clico, aperto Enter, só vai ficar ali, ó, a alvenaria presente. As demais ficam mais esbranquiçadas, tá? E aqui você tem o efeito contrário. Clicou aqui, ó, volta tudo normal. Aqui você congela e aqui você descongela. Aqui você tranca, aqui você destranca. Ok? Aqui você torna uma camada atual. Você pode selecionar aqui, ó, por exemplo, aqui está como legenda, não é, ó, a corrente? Ah, eu quero que seja alvenaria. Clico aqui, ó, na parede. Então, a partir de agora, a parede é a minha camada de uso. Tranquilo. E corresponder camada, você vai pegar uma informação de uma camada e levar para outra. Eu sempre aconselho os alunos usarem por aqui, pelo ProPig. Tá bom? Muito bom, pessoal. Na sequência aqui do lado, nós temos o painel de blocos, onde você cria, edita e edita atributos. E aqui você tem a opção, então, de inserir os blocos presentes aí no seu projeto, sem muitos segredos, né? No painel propriedades, pessoal, aqui você vai transportar, então, propriedades de um elemento para outro, usando aqui o ProPig, certo? E mais aqui ao lado, você pode mudar a cor da linha, a espessura e o tipo. E eu sempre recomendo para os alunos, pessoal, que todas essas informações das camadas têm que ser feita aqui, ó, no painel camadas. E aqui no painel propriedades é apenas uma alternativa rápida. Todas as linhas de um projeto, pessoal, têm que ser feitas por camadas. Ah, Ailton, mas eu quero fazer uma linha aqui rápida, tracejada. Não tem problema, pode vir aqui e alterar por aqui. Tá bom? Só que ela vai ser alterada apenas visual aqui no modelo. Na hora que você levar lá para o layout, o que vai valer para nós, pessoal, é o que está aqui, ó. Tá legal? O que está aqui em propriedades é apenas visual. Tudo bem? Outro detalhe importante, pessoal. Vindo aqui em propriedades, vocês se lembram que eu falava para vocês, pessoal, vamos colocar uma cor aqui, ó, nos níveis. E eu falava, pessoal, vamos colocar a cor 140, a cor 7, a cor 8. Estas cores aqui, pessoal, elas não são apenas de enfeite. Essas cores a gente vai usar na próxima fase para a gente ajustar o que nós chamamos de espessuras de caneta ou espessuras de pena, de impressão, tá bom? Então, coloquem as mesmas cores que eu coloquei aqui, só que lá na hora que a gente for criar o estilo de impressão, a gente vai criar um documento chamado CTB. E aí lá a gente vai reconfigurar essas cores aqui, tá legal? Essa informação é importante. As cores das camadas não são aleatórias. Aí você deve estar pensando, professor, mas que cor que eu uso? A cor não importa, você pode pôr até a cor que você quer aqui, mas o tipo de linha e a espessura tem que seguir rigorosamente aquilo que eu mostrei aqui durante todo o curso, tá bom? Muito bom. Na sequência aqui, pessoal, nós temos esse painel de grupos. Esse painel de grupos, pessoal, você pode pegar, por exemplo, portas e criar um grupo só de portas. Ou você pode pegar aqui, clicar em grupo, criar um grupo só de paredes, tá?
É um comando que está um pouco em desuso, tá? Confesso que eu uso muito pouco aqui dentro do AutoCAD, mas existe essa alternativa de você criar partes específicas de projeto em grupos, tá legal? Mais aqui ao lado nós temos os utilitários. Os utilitários, pessoal, você vindo aqui ó, na parte de cima, você tem o dist, que é esse daqui, ó. Você tem esse daqui de baixo também para medir distâncias, para medir raios, ângulos, para medir área e volume. Tá legal? Então tem ferramentas específicas para você fazerem essas medições. Um pouco mais ao lado aqui você tem a calculadora, você tem essa ferramenta para selecionar todos os objetos na tela. E esse daqui de cima, ó, que é o seleção rápida, é para você encontrar partes específicas de um desenho. Então, por exemplo, eu quero selecionar dentro do meu projeto somente a camada telhado, essa daqui, ó. Essa daqui é tracejada, ó. A laje, projeção de laje. Então, sei lá, um projeto bem mais complexo, eu quero selecionar somente ela daqui, ó, a laje projeção. Então eu venho aqui, ó, clico, venho aqui na opção, ó, desenho, seleciono por camada, que seja igual à camada projeção aqui, ó, tá? Aqui, ó, laje projeção. Quando eu der um OK, então só a camada laje projeção é selecionada, tá? Então é ferramenta aqui para selecionar partes específicas nos projetos. Um pouco mais aqui, eu já comentei com vocês sobre o painel transferências, né, que é para copiar, colar e etc. E por fim, aqui na Ribbon padrão, nós temos essa ferramenta base, que ela é útil para trabalhos em 3D, muito provavelmente no AutoCAD LT não tem, onde você vai transportar peças feitas em 3D para as folhas de papel automaticamente em 2D. Ou seja, o AutoCAD pega uma peça mecânica 3D e transporta ela, e ela vira um desenho automaticamente lá na folha de papel, tá legal? Aí você tem essa opção aqui tanto em AutoCAD como em Inventor também, tá? Pessoal, aí na sequência, dentro do painel inserir, eu comentei com vocês aqui ó, sobre o bloco. Depois que você cria o bloco, você pode pôr um atributo. Você tem um gerenciador de blocos, que você pode gerenciar ele, né? Aliás, gerenciar os atributos que você fez. Lembrando, pessoal, ó, um bloco com atributo como esse, aqui, ó, deixa eu ver qual que está com atributo. Eu acho que é esse aqui, ó. Isso. Quando ele está com atributo, quando você clica nele com 2 cliques, abre-se uma janelinha e por aqui você pode alterar, ó, o valor do atributo, ó. Tá ponto 10, você pode digitar aqui. Você pode vir na opção de texto, mudar o tamanho, posição e algumas propriedades aqui também de camadas e outras coisas, tá? Tudo bem? E então aqui, ó, você pode vir no editor, pegar, clicar no editor ou clicar no bloco e também depois no editor e pegar esse objeto e levar ele lá e editar, tá legal? Aqui em anotação, pessoal, nós temos nesse lado de cá, ó, as opções de texto, criação de textos. Aqui você tem várias alternativas para cotar os projetos, para cotar furos de peças, ó, ou centros de linhas simétricas. Um painel relacionado apenas às linhas de chamada. Um painel relacionado então apenas à tabela, bem como a gente já viu lá no padrão. Nuvem de revisão e cobertura, a gente já viu também lá. E as opções aqui de escala, praticamente a gente não trabalha aqui, porque a gente sempre desenha na 1 por 1. E depois a gente leva o desenho e coloca em escala lá dentro da folha de papel. Tá legal? Bom, pessoal, então essas são as principais ferramentas que você precisa conhecer aqui no AutoCAD. Outras ferramentas como, por exemplo, parametrização. Isso aqui é mais voltado para peças mecânicas. Algumas opções de vistas, depois você pode vir aqui dar uma olhadinha, tem algumas alternativas legais também. O gerenciar é para condições mais avançadas do programa, saída também. Então tudo daqui para cá fica aí realmente ao seu critério para você se desenvolver com o passar do tempo. As 3 abas que você precisa mais entender e são as que você precisa se desenvolver dentro do AutoCAD, essa daqui, ó, anotação, o inserir e principalmente a Ribbon padrão. Você dominando todas essas opções aqui, ó, da Ribbon padrão, você já consegue desenvolver aí centenas ou milhares de desenhos ou projetos aqui no AutoCAD, tá bom? Pessoal, então muito obrigado aí, aguardo vocês na nossa próxima fase, onde a gente vai tratar de folhas, tamanho de folhas, escalas e deixar o nosso projeto tão bonito para levar lá para ser impresso e transformado em PDF. Pessoal, um grande abraço, aguardo vocês aí na sequência do curso. Tchau, pessoal, tudo de bom.